Cumprimento a igreja com a graça e paz. Amém? Amém, igreja? Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluias. Abra lá a sua Bíblia. Hebreus. Vamos falar um pouco hoje sobre fé e nós vamos falar sobre obras. Esse será o tema da mensagem de hoje. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 10, vamos ler. Vamos se pôr de pé. Verso 1. Hebreus capítulo 10, verso 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetitivos, anos após anos, aperfeiçoar aqueles que buscam para adorar. Verso 2: se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecido, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais sentirão culpados de seus pecados. Número 3: contudo, esse sacrifício são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros, sangue de bodes, tire pecados. Amém? Feche seus olhos aí. Vamos orar. Quem veio guerrear nessa noite? Porque agora é a hora da guerra. Agora a guerra será travada. Por quê? Por causa do conhecimento do Evangelho. Agora a guerra vai ser travada. Vai dar sono, vai dar sede, vai dar vontade de ir no banheiro. Então agora é a hora da gente se ligar no Evangelho. Se ligar no poder de Deus, que o apóstolo Paulo falou que o poder é o Evangelho. Então vamos orar. Vamos pedir para Deus dar entendimento, dar sabedoria, o Espírito Santo, para que a palavra venha tocar no seu íntimo, no seu coração. Não é eu que estou falando, é o que está escrito. Eu apenas vou mostrar para você o que a palavra diz. Então abra sua mente para o Evangelho, para o entendimento da verdade. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de poder ministrar o Evangelho da graça, de poder ministrar o Evangelho da justificação. Meu Deus, que essa palavra venha produzir paz, que essa palavra venha produzir esperança, que essa palavra venha produzir favor nos corações da sua igreja, meu Deus. Tira todo impedimento, tira toda a força do mal, toda a força maligna que venha querer tirar o conhecimento de Cristo, toda a altivez, toda pretensão de justiça própria, toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Jesus, meu Pai. Meu Deus, não permita que nada venha fazer que a tua igreja venha entender o seu conhecimento, o conhecimento da verdade, Pai querido. É o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus.
É uma alegria poder ministrar essa palavra de Deus. Os irmãos que estão aqui no Templo Sede, vocês que nos assistem aí pelas as redes sociais também, que Deus venha abençoar a vida de cada um. Hebreus capítulo 10, verso 2. Olha só o que a palavra de Deus nos fala. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecido, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentirão culpados de seus pecados. Por que isso acontece? Por causa do sangue do Cordeiro, por causa de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz, ele foi aperfeiçoado para sempre. O sacrifício que Jesus fez na cruz, ele é definitivo. Por isso que uma vez purificado, não há mais consciência de pecados. Porque por uma só oblação, olha só, lá em Hebreus capítulo 10. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo justificados, santificados. Por uma só oblação, um só sacrifício, igreja. Por meio de um único só sacrifício, foi aperfeiçoado. Fomos aperfeiçoados para sempre. Você sabia disso? Que você não pode ter mais consciência de culpa, consciência de pecado? Porque o próprio Espírito Santo testifica. O que o Espírito Santo testifica hoje? Hoje na nova aliança. Hoje na dispensação da graça. O que o Espírito Santo testifica? O Espírito Santo, ele testifica só duas coisas. Não há ninguém melhor do que o Espírito Santo, irmãos. Não há ninguém melhor do que o Espírito Santo aqui nessa terra para testificar que você é perdoado. Quem é melhor do que o Espírito Santo aqui? Me diz, quem é? É o Papa? É o presidente dos Estados Unidos? Quem é que é melhor do que o Espírito Santo aqui na terra para dizer que você é perdoado? Para dizer que você é filho de Deus? Me fala, existe alguém? Existe alguém, pastor, maior do que o Espírito Santo? Eu não conheço. O Espírito Santo nada mais é que o próprio Espírito de Deus. E ele testifica. É a sua palavra contra dele. Você fala que você não é perdoado, só que ele fala que você é perdoado. Você sabia disso? O Espírito Santo nos testifica, e isso nós vamos ver hoje. Romanos capítulo 8, se vocês quiserem acompanhar pela Bíblia também, verso 16. Olha só, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você não é servo mais. Hoje nós somos filhos do Deus Altíssimo. Você sabia que você é filho? Isso é uma das coisas que o Espírito Santo testifica. A outra coisa que o Espírito Santo testifica é que você é perdoado. Olha só, Hebreus capítulo 10, verso 15. Olha só, o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz, olha só: esta é a aliança que eu farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as leis em seus corações e as escrevereis nos seus entendimentos. E olha só, o que está escrito ali? Acrescenta:
Pode ver na sua Bíblia. E o Espírito Santo acrescenta. Olha só o que o Espírito Santo acrescenta. E jamais lembrarei de seus pecados e as iniquidades. O Espírito Santo acrescentou. Olha só o que ele mais acrescenta. Onde há remissão, quer dizer, aonde há o perdão, não há mais oblação, não há mais sacrifício pelo pecado. Se o Espírito Santo falou isso, quem sou eu para falar o contrário? Se o Espírito Santo fala que eu sou perdoado, quem sou eu para falar que não sou, irmão? Igreja do Senhor, quem somos nós, irmãos, para falar que nós não somos perdoados? Se o próprio Espírito Santo testifica isso. Posso ouvir amém? Então, onde há remissão, onde há o perdão, não há mais sacrifício, irmãos. Não há mais sacrifício a ser pago. Jesus já pagou. E o preço foi caro. Não foi barato. Então nós temos que nos aproximar de Deus com convicção de fé. Você sabia? Sabia que você tem que se aproximar de Deus com a convicção, convicção de fé. Você não pode se aproximar de Deus mais com aquela consciência de pecado. Será se Deus vai ouvir minha oração? Eu pequei ontem. Será se eu orar, Jesus vai ouvir minha oração? Não, irmãos. Você não pode se aproximar de Deus assim. Será se eu pedir aquilo para Deus, aquilo que eu tanto quero, que eu tanto preciso, será se Ele vai me ouvir? É culpa. Você está com a consciência de culpa. Será se é aquilo que eu tanto preciso? Será se Ele vai me ouvir? Será se Ele vai ouvir a minha oração? Isso é culpa. Você não pode ter mais culpa pelo pecado, porque o seu pecado já foi perdoado. Temos que se aproximar agora com ousadia, irmão, porque nós já recebemos o perdão. Você já recebeu o perdão, porque agora você já é um filho dele. Quando você se aproxima com ousadia, Ele vai reconhecer. Ele vai ver que você está precisando. Ele já sabe o que nós precisamos. Não podemos mais se aproximar com medo, por temor, por tremor. Não, irmãos. Mas sim com fé, com esperança, com amor, com favor, porque Ele é favor. Ele é o favor. Temos que ter essa convicção. Não podemos mais ter consciência do pecado, porque já foi pago. Aonde há remissão, aonde há perdão, não há mais sacrifício. Para que vamos sacrificar se já fomos perdoados? É preciso que você entenda isso. Porque se você entender isso, você já começa a vencer as armadilhas do diabo. Porque o diabo, ele é o acusador. Ele vai te acusar. Você sabia disso? Por isso que é interessante você aprender. Vamos abrir a Bíblia lá em Hebreus. Capítulo 10. Olha só. Verso 22. Sendo assim, aproximamos de Deus com um coração sincero. Olha só. Aproximamos de Deus com um coração sincero, com a plena convicção de fé, e tendo seus corações aspergidos. O que é aspergidos? É purificado, para nos purificar de uma consciência culposa.
e tendo nossos corpos lavados com água pura. Quando a Bíblia fala de água, irmãos, está falando da palavra. A palavra tem que ser pura. É por isso que o Ministério Semear, ele tem tanta importância. A gente trabalha muito a respeito da palavra para não poder misturar. Nós não podemos misturar as dispensações. Por isso que a nossa preocupação é grande nisso. Tem que ser água pura. A palavra tem que ser pura. A palavra tem que ser sem mistura. Porque senão você não vai entender. Olha só, sem consciência de culpa. Aproxime com a convicção de fé. Com o coração sincero. O que é um coração sincero? Você tem que ser sincero com você mesmo. Será se é isso que eu acredito? Aleluia. Será se é isso que Deus tem para mim? Você tem que ter a convicção. Porque às vezes você fala, irmão, eu sou da graça. Mas as suas atitudes não é da graça. Tem que ser sincero com você mesmo. Para poder você receber as bênçãos da nova aliança. Posso ouvir um amém? Então vamos nos aproximar com fé, irmãos, sem a culpa, sem a má consciência, com a certeza que o preço foi pago, com a certeza da salvação, que a salvação é pela fé, a salvação não é pelas obras. Por isso que é o evangelho da justificação pela fé. A salvação é pela fé. A salvação não é por obras. E se você quiser se aproximar de Deus com aquela incerteza do perdão, você não está na fé. Porque Ele não te deu um espírito para temer. Deus te deu um espírito de filho. Vamos ver aqui em Romanos. Olha só. Você não recebeu. Romanos capítulo 8. Verso 15. Se os irmãos quiserem anotar, você não recebeu um espírito de escravidão. Olha só. Porque não recebeste um espírito de escravidão para outra vez temer, ficar com medo, mas recebeste um espírito de adoção, irmãos. O que é isso? Um espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O que é isso? O que quer dizer isso? Um espírito de adoção quer dizer que agora você é filho. Você é filho adotivo. Você foi adotado. Então você é um herdeiro. Se eu tenho um filho adotado, ele é meu herdeiro. Você recebeu um filho, um espírito de adoção, a qual você clama Abba Pai. O que é Abba Pai? Quando você vai lá em Jerusalém, em Israel, quando você vai no Nahora, que é a feira, o Nahora aqui não é a feira. Quem sabe o que é o Nahora aqui? Nahora todo mundo conhece. Em Israel, e Nahora é a feira. Quando você vai na feira em Israel, você vê as crianças gritando: Abba, 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 Abba para cá, Abba para lá, Abba para cá. O que quer dizer Abba? Papai. Abba quer dizer papai. Olha o jeito que você tem que se aproximar de Deus. Não por um espírito de temor, por escravidão. Não, eu não vou se me aproximar porque eu caí, eu pequei, Deus não vai ouvir minha oração. Não é assim. O que a Bíblia está falando? Você é filho, você chega, papai, eu quero isso. Se minha filha chegar em mim e falar, papai, eu toma. Está na mão. Agora se você chega com aquele medo, aquele não. Você não recebeu, irmãos, um espírito de escravidão. Você agora é filho. Então aproxime-se de Deus. Não aproxime de Deus por obras. Aproxime de Deus pelo o sangue de Jesus. Não queira se aproximar por obras.
Aproxime-se pela fé. Por que pela fé? Porque é a vontade de Deus. A fé é a vontade de Deus hoje. A vontade de Deus é que você crê naquele que o enviou. Quem é aquele que o enviou? Quem sabe? Ninguém sabe, irmão. Sabe, Jaiane? Amém. Sabe, irmãos? Amém. Então aquele que enviou, nós temos que crer nesse, que é Cristo, que é Jesus. Porque olha só, você vê líderes, ensinadores, ensinando, ninguém sabe quem serão os salvos. Eu não sei se vocês já ouviram isso, eu já ouvi. Ninguém sabe quem serão salvos. Só Deus sabe. Só Deus sabe quem vai ser os salvos. Vocês já ouviram líderes ensinando isso? Quem já ouviu? Ninguém sabe. Eles ensinam isso. Nem eu sei se eu vou ser salvo. Como é que você vai ser salvo? Quem já ouviu isso? Eu cansei de ouvir isso. Líderes ensinando isso, irmãos. Nem eles acreditam, nem eles mesmos acreditam no ensino que eles estão ensinando. Eles mesmos não acreditam na religião que estão seguindo. Nem eu sei se eu vou ser salvo. Como é que você quer ser salvo? Estão seguindo uma religião que nem eles acreditam. O que a Bíblia diz? Alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa. Porque a Bíblia diz, vamos ver lá em João 20, verso 31. Essas coisas foram escritas para que nós saibamos que tenhais vida eterna. Tudo aqui que está escrito é para que você saiba que você tem a vida eterna. É a palavra de Deus, ela afirma isso. E olha só, em Efésios 2:8. A Bíblia afirma, nós somos salvos pela graça. Mas olha só, como é importante nós entendermos o significado da fé. Olha a importância de você estar debaixo da fé. A importância de você usar a fé, igreja. Olha só, somos salvos pela graça. Mas olha só, por meio de quê? Hein? Por meio da fé. A graça é de Cristo. Toma graça. Se você não tem fé, como é que você vai ser salvo? Somos a graça, mas é por meio da fé. Outra tradução disse mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. É dom, irmãos, é uma dádiva, não por obras, para que ninguém se glorie. Esse texto aqui, se você for meditar nele, fala muito. Porque se você for lá fora, você vai ver que 90% é obras. Vocês já pararam para pensar? Quando você vai lá para fora, você vê que 90% é obras, 10% é fé. Já prestou atenção nisso? Mas olha só, é dom de Deus, não é por obras. Se a Bíblia está falando que não é por obras, por que lá fora estão ensinando obras? Se a Bíblia está falando que é por fé. E outra, para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé, irmãos. A salvação não é pelas obras. Quando você é salvo pela graça, aí sim você vai fazer boas obras.
Depois que você é salvo, depois que você reconhece a graça, depois que você está no ensinamento da graça, aí sim você vai produzir obras. Não para ser salvo, porque você já foi salvo. Porque nós somos justificados diante de Deus é pela fé. Nós não somos justificados por obras. Certa vez, os fariseus e os mestres da lei, com suas regras, com suas doutrinas, com as suas obras, não quiseram saber da graça. Eles não quiseram saber de Jesus. Jesus pregava boas novas do reino. Jesus pregava a graça, irmãos, o favor. Jesus pregava misericórdia. E os fariseus e os mestres da lei não quiseram saber de Cristo, porque são ensinos diferentes. Eles pregam a lei levítica, obras, tem que fazer. Jesus não, Jesus prega fé, favor, misericórdia, a graça. E eles não quiseram saber de Jesus mais, por causa do ensinamento, ensinos diferentes. Esse aí é o Messias? Não, ele não é o Messias. Foi contra o ensinamento de Cristo. Por isso se levantou tanta ira no meio daquele povo, daquela época. E por isso que a vontade de Deus é tirar a primeira. Qual é a primeira? A lei. Qual é a aliança primeira? A lei. A vontade de Deus é tirar a primeira para estabelecer a segunda. Qual é a segunda? A segunda aliança é a graça. Se é a vontade de Deus tirar a primeira e estabelecer a segunda, olha só o que a Bíblia diz. Efésios, capítulo 2. Graças a Deus. Hebreus, abre lá, irmãos. Hebreus capítulo 10, verso 9. Olha só. Então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tirar a primeira, olha só, para estabelecer a segunda. A vontade de Deus, olha só, tirar a lei. O que é a lei? É obras. O que é obras? É o evangelho. É o evangelho levítico. É o ministério levítico. É lei. Tirar a lei e agora estabelecer a graça. Tirar a primeira para estabelecer o segundo. Isso aí é a vontade de Deus. Só que os fariseus não aceitavam. Eles não quiseram. Eles achavam absurdo. Olha só o que Jesus falou. Jesus sempre pegou pesado com o religioso. Porque o cristianismo, ele não é religião. O povo se engana, pensa que cristianismo é religião. E não é. É relacionamento. É convivência que você tem com Deus. Se você pensa que é uma religião, você aprendeu errado, com pessoas erradas, porque não é religião. Olha só o que Jesus falou: seus hipócritas. Olha só a palavra que Jesus usa: hipócritas. Bem anunciou Isaías acerca de vocês. Toda árvore que meu pai não plantou, olha só o que Jesus falou: toda árvore que meu pai não plantou será cortada na raiz. O que quer dizer? Todo o evangelho, todo ensinamento, o contexto aqui fala de ensinamento. Pessoas pegam esse texto e querem amedrontar as pessoas, mas não é isso.
O contexto fala de ensinamento. O contexto fala do evangelho. Todo o ensinamento, todo o evangelho que meu pai não plantou será cortado pela raiz. Qual é a vontade do pai? Estabelecer a graça, estabelecer a segunda aliança, o evangelho da graça, que eles não aceitaram. Isso é a vontade do pai. E olha só o que Jesus falou: deixai-vos, falou isso para os discípulos. Deixai-vos, pois são cegos, são guias cegos guiando cegos, e ambos cairão no buraco. Você sabia disso? Jesus não insistiu, irmãos. Jesus trouxe o evangelho, trouxe a graça, trouxe o favor. Mas e você não quer? Ó, ele falou: deixai-vos. Falou para os seus discípulos: são guias cegos guiando cegos, e ambos cairão no buraco. Foi o que Jesus falou. Você viu a importância de nós abrirmos o conhecimento para a verdade? Você viu a importância de você abrir o seu entendimento para a verdade, que é o evangelho? Porque a nossa libertação está aqui. A nossa cura está aqui no evangelho. A nossa prosperidade está aqui no evangelho. Tudo está aqui, irmãos. Por isso que a guerra é grande, é travada, se levanta contra o conhecimento, para que você não entenda. Porque se você entender isso aqui, você vence o diabo. Se você entende isso aqui, você vence lá fora. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Então os fariseus, os ensinadores da lei, com as suas obras, com as suas doutrinas, com os seus ensinos levíticos, as suas tradições, que vêm de tradição em tradição, ensino antigo, não quiseram receber o ensino de Cristo. Eles acharam um absurdo. Por isso que nós aprendemos aqui na sexta-feira, Romanos capítulo 11. Fomos incestados, mas fomos cortados. Quando você insere as obras, você será cortado da videira. E aqueles que foram cortados, os ramos naturais, estão sendo incestados novamente. Se você for em Israel hoje, você vai ver igrejas messiânicas, judeus messiânicos, irmãos, já com a visão da graça. Tem ortodoxos? Tem, mas tem messiânicos. Estão sendo incestados novamente. Aí às vezes as pessoas chegam: pastor, mas nada dá certo na minha vida. Nada dá certo, tudo dá errado, nada que eu faço prospera, tudo está errado. Ó, foi cortado, pô. Tá vendo que tem que entender a palavra? Inseriu obras, cortado. Ele não poupou. Nós aprendemos aqui na sexta-feira, Romanos 11. Ele não poupou nem os ramos naturais dele. Vai poupar um ramo que foi enxestado? Por isso que nessa dispensação, Deus está tratando com a igreja. Esse é o ano da igreja. É o ano dispensável. É o ano aceitável do Senhor. É o ano da igreja. Jesus não vai salvar João, Joaquim, Abraão, não. Jesus vai vir buscar a igreja, irmãos. É importante você participar da igreja, porque senão você fica. Porque você está em casa pensando que vai ser salvo. Aí Jesus chega lá na porta: ô Joaquim, bora, pega a mala aí e vamos. Não, irmãos. Ele vai buscar a igreja. E a igreja é composta de quem? Judeu e gentis. Aqueles que são voltados para a fé. Porque se for obras, cortado. Isso aqui você não ouve lá fora não, irmãos. Ninguém prega isso aqui lá fora não. Os ensinadores sabem, mas eles não passam. Posso ouvir um amém?
Hoje você vê as pessoas sem esperança. Você vê as pessoas hoje sem perspectiva de vida. Cristão, pessoas cristãs que estão afastadas, não tem mais perspectiva de vida, não tem esperança, estão em casa. Você vai pregar o evangelho, estão desacreditados, não acredita mais no evangelho, porque ouviu uma mentira, ouviu uma crença errada. Se você ouve errado, você vai ter uma vida errada. As pessoas vêm para a casa de Deus, pensam que vai dar certo e não deu certo, e acaba se esfriando, irmãos. Não tem mais esperança. As pessoas não têm mais paz, não têm o principal, o favor. Eles querem ganhar com a raça, com a sua própria raça, com a sua própria força. Não, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou conquistar, hoje eu vou ganhar, hoje eu vou vencer. Aí chega 6 horas da tarde, não venceu nada. Amanhã eu vou tentar de novo. Amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou vencer, amanhã eu vou guerrear, amanhã eu vou correr atrás, amanhã eu vou fazer. 6 horas da tarde, não conquistou nada. Por quê? Favor. Tem que ter favor, irmãos. Tem que ter favor. Tem que estar debaixo do ensinamento da graça. Então a Bíblia está mentindo? Eu tive conversando com o pastor, eu falei, então arranca lá. Hebreus 10, Hebreus 8, arranca a folha também. Já que é o que você pensa, não é mais o que a Bíblia fala. Temos que voltar para a palavra, igreja. A tua bênção está aqui na palavra, a sua vitória está aqui. O problema da igreja hoje é lei e obras. A pessoa se preocupa tanto com o diabo, se preocupa tanto com Satanás, e a lei e a obra está dentro da igreja. O problema é a lei, irmãos. O problema é as obras, que hoje está sutil. A lei hoje é sutil, está debaixo, está escondido, camuflada, ninguém sabe. Para que diabo? Para que o diabo dentro da igreja? Eles mesmos se matam. Não precisa de diabo não. Deixa eles se viram. É a lei, irmãos, dentro da igreja. Por isso que nós temos que ser da fé. Nós temos que ser justificados pela fé. Não há ninguém maior que ninguém aqui não. O maior aqui é Cristo. A justiça dele que é Cristo. A nossa justiça é dele. Ele não é a nossa justiça. Nós somos justificados nele. Aqui não tem escadinha. Esse aqui é menor, esse aqui é maior, esse aqui é maior, esse aqui sabe mais. Aqui não tem isso. Esse é mais santo, esse aqui ora mais, esse aqui jejua mais. Aqui não tem isso. A justiça é Cristo. Achou ruim? Reclama para ele. Foi ele que subiu na cruz. Não foi nem eu e não foi você. Posso ouvir um amém? Então as pessoas lá fora estão decepcionadas. Você vai pregar o evangelho lá, as pessoas, não, eu não quero saber disso aí não. Isso já fui crente. Vai no hospital aí, irmãos, só tem crente. Vai na cadeia, só tem filho de crente. Aonde você vai tem crente. O povo parece que estão caindo. Porque não quer saber de ler a Bíblia. Não quer ir para o evangelho. O povo estão caindo na mentira. E os grandão se aproximando. E os grandão tirando proveito dos coitados. Porque não lê. Aí quando você leva a verdade, quando você leva a graça, João 1,17, a graça e a verdade veio. Aí eles, não, já fui crente, não, isso aí não resolve não. Eu estou precisando é disso, eu preciso é disso aqui, eu preciso disso aqui. O que foi que o filho do pródigo falou? Por que voltou para a casa do pai? Porque ele viu que lá tem muito pão, muito alimento. A casa do pai tem alimento, irmãos. Noemi voltou. Por que ela voltou? Porque tem alimento na casa do pai. Lá fora não tem não. Temos que estar na fé. Temos que ser justificados pela fé.
Porque a lei anula a fé. Se você insere a lei, você anulou a sua fé. Vamos ver isso na Bíblia? Inseriu lei, anulou a fé. Não tem fé, não é salvo. Não tem fé, não é curado. Não tem fé, não é próspero. Acabou. A lei anulou a sua fé. As suas obras anulou a sua fé. Por isso que o diabo não quer que você entenda. Posso ouvir um amém? Ele não quer que você entenda esse evangelho. Porque aqui agora não entra mais lei não, irmãos. Aqui não. Aqui agora é só fé. Tu pensa que ele não tem raiva não? Tu pensa que ele não tem raiva dessa igreja aqui não? Olha aí, ó. Olha aí, não vou falar nada não, olha aí, ó. Lá não, lá vocês não vão não. Porque lá você aprende. Lá não. Dá dor nas costas, é menino doente, é não sei o que lá mais, tem que lavar roupa, amanhã eu tenho que sair. Lá você não vai não. Se for, você aprende. Se aprendeu, você passa a perna nele e ele cai. E agora vai partir para outra. Vamos ver ali, a lei anula a fé. Romanos 4. Olha só. Romanos 4,14. Por quê? Os que são da lei são herdeiros. Logo a fé é vã. O que é a fé vã? E a promessa é aniquilada. Olha só. Porque os que são da lei são herdeiros. Certo. São herdeiros. Mas logo a fé é em vão. Pô. E outra, a promessa é aniquilada. Acabou. A lei vai anular a sua fé. Por isso que o perigo da igreja nessa dispensação, nesse ano, o perigo que a igreja sofre hoje é com a lei, irmãos. É com obras dentro da igreja. Isso é o perigoso. Isso é perigoso, você perder a salvação. Você perde tudo. Tudo é fé. Olha só, abre a sua Bíblia lá em Mateus. Graças a Deus. Mateus, capítulo 15. É importante você marcar esse texto aqui. Dobra a folhinha aí, irmãos, para você ler em casa. Já que você não tem corretivo aí, mas dobra a folhinha bem no cantinho assim da orelhinha da Bíblia aí. Dobra aí, não é pecado não. Mateus capítulo 15, verso 14. Sumiu aqui o negócio. Mateus verso 15, verso 14. Olha só. Este povo me honra com seus lábios. Olha só. 15, verso, perdão, irmãos, 15, verso 8. Mateus 15, verso 8. Olha só. Este povo honra com meus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo honra com meus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Esse ensinamento não passa de regras ensinadas por homens. Olha só, voltando. O povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aonde que é para estar o nosso coração, igreja? Aonde que é para estar o nosso coração? Romanos 10:10. Nosso coração tem que estar na justiça. Romanos 10:10. Aonde que tem que estar o nosso coração? Na justiça. O seu coração tem que estar na justiça. Aquele que confessa com a boca e crê para a salvação. Mas o seu coração tem que estar na justiça. Olha só. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por que o coração está longe de mim? Por quê? Por causa de regras, ensinamentos de homens. E olha só, em vão me adoram. Isso aqui é importante. Olha só.
A pessoa canta bonito, cuida de um grupo de jovem bonito, grupo de criança bonito, grupo de adolescente bonito, tem um trabalho na igreja, prega bonito, canta bonito, mas Jesus vai chegar em tu e vai falar assim, ó, tudo isso foi em vão. Sabia disso? Por quê? Porque o seu coração não está na justiça. O coração está longe dele. Canta, ora, prega, faz tudo. Mas se está com ensinamento de homens, de regras humanas, leis, tudo é em vão. Está na Bíblia, irmãos. É só você ler em casa. Medite no contexto da palavra. Tu viu a importância de você não ter mais obras aqui dentro? Por isso que naquele dia eles vão chegar, oh Jesus, eu preguei, eu profetizei, eu fiz milagre. Jesus falou, afaste-se, pô. Eu não te conheço. Por quê? Mas ele não, quando você aceitou a Cristo, ele não foi com o seu nome lá perante Deus e seus anjos e confessou com a boca? Por que Jesus agora falou que não te conhece? Gálatas 5:4. Lê a Bíblia, irmãos. Vós é desligado quando buscar se justificar pela lei. Como é que você quer que Jesus te conhece se você foi desligado? Quem é que fala isso aqui lá fora? Se vira você lá, irmãos. Vai pagar preço. Só falta falar, vai para o inferno. A verdade ninguém fala. Se a pessoa manda você pagar preço, é a mesma coisa que está falando, vai para o inferno. Sabia disso? Se o preço já foi pago, para que você quer pagar? Perigoso, irmãos. Temos que estar no ensinamento da graça. Como eu falei, o sistema não mudou. O sistema religioso é o mesmo. Só está embutido. Só está mais sutil. O maior perigo da igreja nesse ano, nessa dispensação que nós estamos vivendo, são as obras da lei. O maior perigo. Quando eu falo da lei, irmãos, eu não falo da lei cerimonial. Quando eu falo da lei, eu estou falando da lei moral. O que é a lei moral? É os 10 mandamentos. É o ministério da morte, está na Bíblia. Você não pode cumprir os 10 mandamentos, você não consegue. Você é um ser humano, você é um pecador. Jesus cumpriu os 10 mandamentos. Por isso que Jesus falou, um novo mandamento vos dou. Por que Jesus falou, um novo mandamento vos dou? Porque você não consegue cumprir os 10. A lei, ela é santa. A lei não é pecado. A lei é santa, mas não faz você santo. A fé te faz santo. A justificação te faz santo. A lei só mostra o seu pecado. Jesus cumpriu a lei para te dar um novo mandamento. Jesus falou, um novo mandamento vos dou. Amai o Senhor sobre todas as coisas. E o seu próximo como a ti mesmo. Está aí, resumiu os mandamentos. Porque certa vez chegou um príncipe a Jesus e falou, eu cumpro com todos os mandamentos. Eu sigo a lei certinha. Eu não falho com nada. Cumpro todos. Jesus falou assim, calma aí. Quem consegue cumprir a lei sou eu. Eu sou o verbo. Como é que esse cara está falando que cumpre a lei? Quer dizer que ele cumpre a lei? Jesus pensou, calma aí. Então já que você cumpre a lei, então vende tudo e me segue. Vende tudo, dá aos pobres e vem me segue. O que foi que ele fez? Saiu de fininho. Por quê? Caiu em uma lei. Deus, Mamon, caiu nessa lei. Então ele não cumpria a lei.
achava que cumpria. Só Jesus pode com a lei, irmãos. Por isso que ele cumpriu a lei, para te dar essa nova lei: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Hebreus 10, verso 16. Esta é a nova aliança. Olha só. Este é o novo concerto que eu farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e escreverei no seu entendimento. Você viu aí o problema? Sempre o problema vai ser aqui, a sua mente, as fortalezas, as altivez, a pretensão de justiça. Você tem que vencer isso aqui. Olha só. Em seu entendimento. Escreverei as leis em seu entendimento. Então nós somos justificados pela fé. Nós não somos justificados pelas obras. Nós não somos. Mas sempre vai querer alguém te afastar da fé. Não foi diferente com Jesus há 2000 anos atrás. Não vai ser diferente com você. Sempre vai estar alguém querendo te afastar da fé. Jesus foi rejeitado por causa da sua palavra. Nós já aprendemos na semana passada. Os fariseus chegaram a Cristo e falaram assim: como pode um homem perdoar pecados? Como pode esse homem dizer que seus pecados estão perdoados? Os fariseus, os mestres da lei, pressionaram Jesus. Como pode perdoar pecados sem sacrifício? Perdoar os pecados sem as obras? Perdoar os pecados sem os batismos? Os judeus, eles seguem a linha dos batismos. Perdoar sem batismo? Se você for hoje lá, você vai ter que mergulhar nos mig-reis. São tanques de batismo para você assistir o culto. Como é que pode? Sem batismo? Sem obras? Sem sacrifício? Como é que pode esse rapaz perdoar pecados? O que foi que Jesus falou? Qual mais fácil? Dizer: seus pecados estão perdoados, ou levante e ande, para que saibais que Ele é o Filho de Deus. Não acreditaram em Cristo, igreja. Hoje você prega o Evangelho da Graça, ninguém acredita, ninguém dá fé, ninguém não, esse Evangelho é muito fraco. Eu já vi pessoas falando isso em redes sociais. Esse Evangelho é muito fraco. Aí eles ainda botam as carinhas, sorrindo. Então Jesus é fraco? Que o Evangelho é Cristo, a graça é Cristo, então a graça é fraca? Vamos ler aqui Romanos, olha só, Romanos capítulo 4, verso 5. Aquele que não pratica, o que quer dizer aquele que não pratica? Aquele que não faz obras. Aquele que não pratica, mas crê. O que é crer? É fé. Se você tem fé, você crê. Mas é crer naquele que justifica o ímpio. Religioso, irmãos, quando eles leem esse versículo, eles ficam loucos da cabeça. Eles ficam irados. Como pode um Deus que é santo, 3 vezes santo, justificar o ímpio? Como pode isso aqui? Mas é Deus. Há uma base para isso, irmãos. Há uma base. Aonde há sangue, aonde o sangue foi derramado, onde há remissão, não há mais sacrifício pelo pecado. Como pode? Aquele que não pratica, aquele que não faz obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé, quer dizer, a minha fé é imputada como justiça. Agora eu sou justo, agora eu sou justificado, se eu crer nesse versículo. Se você não crê nisso aqui, você não é justificado.
Se você não crê que Deus justifica o ímpio, você não é justificado. A sua fé é imputada como justiça. Agora você é justo. Pede. Pede para Deus agora. Abre a boquinha aí e fala. O que você quer? Você agora é justificado. Graças a Deus. Voltando. Mas os judeus, eles recusaram. Por causa da transgressão, por causa da incredulidade dos judeus, o que foi que aconteceu? Veio a plenitude para os gentios. Quem é os gentios? Quem são os gentios? São eu, você é gentil. Porque os judeus não aceitaram, não botaram crédito na palavra de Cristo, veio a plenitude para os judeus, para os gentios. E veio a riqueza para o mundo. O mundo lá fora, irmãos. Aí, aquele que não pratica, mas justifica o ímpio. Cadê o ímpio? Está aqui dentro? O ímpio está lá fora. Porque não quiseram, porque não acreditaram, por causa da sua transgressão, veio a riqueza para o mundo. Veio a plenitude para os gentios. Por isso que a igreja hoje é composta, irmãos. A igreja é composta pela fé. É os que são da fé, não é os que são das obras. Por isso que nós somos justificados pela fé. Mas sempre vai chegar um Paraíba. Quem conhece Paraíba aí? Alguém conhece Paraíba? Ninguém assistiu aquele desenho do Paraíba? Não é o nordestino, irmãos. Não é. Eu sou nordestino. O pastor é nordestino. Paraíba era um desenho que tinha. Sempre vai chegar um Paraíba. Somos salvos pela fé. Aí o Paraíba chega. Ô irmão, mas aí a fé sem obras é morta. E aí? Vocês já ouviram isso? Quem já ouviu? Somos justificados pela fé, irmãos. Apóstolo Paulo falou: somos justificados pela fé, não por obras. Chega, ô irmão, mas aí ó, a fé sem obras é morta, hein? E agora? Abra sua Bíblia aí. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, verso 17. Vamos aprender aqui um pouquinho, irmãos. Tiago capítulo 2, verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, olha só, assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. E agora? Sempre vai existir uma pessoa para te afastar da fé. Aconteceu com Jesus, não vai acontecer hoje com você não. Vai acontecer sim. Por isso que nós temos que estar no conhecimento de Cristo. Olha só, o contexto de Tiago, capítulo 2, verso 17, não está falando de uma justificação para com Deus. Não está. Olha só, o contexto de Tiago 2,17, ele está falando de uma justificação para com o homem, para com os homens. Tiago não está tratando de uma justificação para com Deus. Não está. Mas como que nós somos justificados hoje? Me mostra na Bíblia hoje, como é que nós somos justificados hoje? Vamos ver lá hoje, como é que nós somos. Portanto, Romanos capítulo 4, abre aí. Portanto, que diremos dos nossos antepassados Abraão?
Por quê? Se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não perante de Deus. Perante de Deus é pela fé, não é pelas obras. Olha só, Romanos. Vamos voltar aqui para Romanos, rapidinho. Capítulo 4. Graças a Deus. Romanos capítulo 4. Achei. Olha só, verso 5. Verso 6. Assim também declara bem-aventurado. Romanos 4, 6, irmãos. Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça, sem as obras. Romanos 4, verso 6. Pois, que diz as Escrituras? Creu Abraão a Deus e isso foi imputado como justiça. Abraão creu e a sua fé foi imputada como justiça. Quando nós lemos as cartas de Tiago, que fala que a fé sem obras é morta, a fé, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Quando nós lemos a carta de Tiago, Tiago está se referindo aos homens, não está se referindo à justificação para com Deus. Porque olha só, quando você lê aqui, você acha que Tiago está se contradizendo com o apóstolo Paulo. As cartas de Tiago estão batendo com as cartas de Paulo. Paulo fala que é pela fé, Tiago está falando que é pelas obras. Por que isso está acontecendo? O que acontece, irmãos, é que as epístolas de Paulo, elas não estão em ordem cronológica. Olha só, isso aqui é importante você saber. Nem a Bíblia está em ordem cronológica. Os livros da Bíblia não estão em ordem cronológica. O Evangelho também não está em ordem cronológica. Apóstolo Paulo escreveu 1/4 do Novo Testamento. O primeiro livro que apóstolo Paulo escreve não foi Romanos. O primeiro livro que apóstolo Paulo escreve foi Tessalonicenses. Quando Tiago escreveu isso aqui, Romanos nem existia. Os eruditos afirmam que foi escrito nos anos 60 ao ano 63. O livro de Romanos que nós acabamos de ler, o verso 4, não tinha sido escrito ainda. Então Paulo não está se contradizendo com Tiago. Paulo está tratando de uma justificação para com o homem. Por isso que fala bem assim, Tiago fala: mostre-me tua fé, que eu vou te mostrar minhas obras. Mostra minhas obras que eu te mostro a fé. Você já viu isso aí na Bíblia? A palavra-chave é mostra-me. Quer dizer, ele está se tratando com pessoas. Apóstolo Paulo trata com a raiz, irmão. Tiago está tratando com os frutos. É totalmente diferente. Tiago trata com as pessoas. Paulo trata com a raiz, com a justificação pela fé. Então eles não estão se contradizendo. São datas diferentes. Por isso que o Evangelho não está em ordem cronológica. Posso ouvir um amém? Então nós somos justificados hoje pela fé. Agora, muito cuidado quando você for se aproximar de Deus pelas obras. Não se aproxime por obras, se aproxime pela fé. Irmão, mas aí o presbítero, eu quero pagar o preço. Eu tenho que pagar o preço para me receber uma cura. Eu tenho que pagar o preço para me receber
um milagre, um emprego. Eu tenho que pagar o preço para me receber uma prosperidade. Você quer pagar um preço? Então você é um pagão. Você está seguindo o paganismo. Você não está seguindo o cristianismo. O cristianismo é crer. Quer pagar o preço? Você é um pagão. O preço já foi pago. Você não precisa pagar. Você agora segue o cristianismo. Por isso que não é religião. Cristianismo é fé. Você tem que ter fé. Deus já te deu, irmão. Você só tem que acreditar. Você só tem que crer. Posso ouvir um amém? Quem lembra da história de Adão e Eva? Quem lembra dos filhos de Adão e Eva? Caim e Abel. Caim matou Abel. O primeiro homicídio da Bíblia foi como se aproximar de Deus. Você já viu isso? O primeiro homicídio da Bíblia foi como você se aproxima de Deus. Caim se aproximou de Deus. Caim trouxe obras das suas mãos. Abel se aproxima de Deus com cordeiro e com sangue. O que foi que Deus disse? Aproximar de Deus sem derramamento de sangue, sem remissão de pecados, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Abel trouxe o cordeiro e o sangue. Caim trouxe obras das suas mãos. E quando Abel trouxe o cordeiro, Deus se agradou de Abel. Deus derramou o favor. A Bíblia não fala se o céu abriu, se o fogo desceu, se consumiu o sacrifício. A Bíblia não fala, mas eu acredito que isso aconteceu. A Bíblia fala que Deus se agradou. Deus derramou favor em Abel, porque trouxe o sacrifício e o sangue. Ele chegou perante Deus com o cordeiro. Caim chegou com Deus com obras da sua mão, com sacrifício sem sangue, com a salada. Sem sangue não há remissão de pecados. Eu sou justo em mim mesmo. Eu sou justo nas minhas obras. Se aproximou de Deus. O que foi que Deus falou? Que suas obras eram más. E as obras de Abel eram justas. Olha só. Olha só o que a Bíblia diz. Deixa eu ver aqui, perdão. Deixa eu ver aqui, irmãos. 1 João, vamos ler lá. 1 João, capítulo 3. Três. 1 João, capítulo 3, verso 11. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que seu irmão? Por que matou seu irmão? Porque as suas obras, olha só, as suas obras eram má e as do seu irmão eram justas. Qual eram as obras má de Caim, irmãos? Qual eram as obras má de Caim? É matar o irmão? Qual eram as obras má de Caim? É matar ele? Não, é se aproximar de Deus sem o sacrifício. É se aproximar de Deus por obras. Sacrifício sem sangue. Isso é obras má. É você querer se aproximar pela sua justiça própria, pelo que você faz. Isso aí, para Deus, é obras má. Aproximar com sangue é obra justa. Por isso que só há um caminho. Jesus é o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele.
Porque Ele foi o sacrifício, Ele foi o cordeiro que foi derramado para te redimir dos pecados. Você se aproxima de Deus com a graça, com Cristo. Ninguém se aproxima de Deus sem a graça. Porque na graça há derramamento de sangue, na graça há remissão de pecados. Nas obras não há. Ministérios levíticos não há. Ministério que prega a lei não há. Ministério que prega obras não há derramamento de sangue. Na graça há remissão de pecados. Por isso que Deus falou: as suas obras foram justas. As obras de Caim foram más. Olha só, isso aqui é interessante. Jesus estava andando, aí certa vez chegaram um grupo de pessoas e começaram a gritar. Começaram a gritar para Jesus: Jesus, Jesus. Aí Jesus virou, olhou as costas, virou para trás, e o povo queria saber. Jesus, o que nós devemos fazer para nós fazermos as obras de Deus? Gritaram, foram atrás de Jesus. Nos ensina, como é que nós temos que fazer, Jesus? Nos ensina, nós não aguentamos mais essa religião. Não aguentamos mais seguir tradições, seguir os homens. Não aguentamos mais, Jesus. Nos ensina como que nós devemos fazer. Olha só o que Jesus falou. João capítulo 6. Está aí. O que faremos para executarmos as obras de Deus? Olha só o que foi que Jesus disse. Jesus respondeu: as obras de Deus é esta, que creias naquele que ele o que, irmãos? A obras de Deus é essa, crer naquele que enviou. Por que Jesus falou, segue os mandamentos e crê naquele que enviou? Por que Jesus não falou isso? Crer, as obras de Deus é crer naquele que Ele enviou. Posso ouvir um amém? É importante nós sabermos, irmãos, porque o mundo lá fora não sabe. O mundo lá fora acha que nós, cristãos aqui dentro da igreja, somos justificados por obras. Você sabia disso? O mundo lá fora não sabe que você é justificado pela fé. Por isso que há tanta barreira. O diabo vem empurrando o evangelho falso, essa mistura do evangelho, que o povo lá fora, o mundo acha que você é justificado pelas obras. É o que você veste, é o que você come, é o que você anda, é aonde você participa, é aonde você frequenta. O mundo vê você assim. O mundo não vê você pela fé. O mundo não vê você justificado na fé. O mundo te vê justificado nas obras. Por isso, quando você fala da fé, o povo assusta. Principalmente os religiosos. Os ímpios não, aceitam, crê. Por isso que as obras, a justiça de Deus imputou nos ímpios. Os que não praticam, mas creram, sua fé é imputada. Graças a Deus, amém? Então nós que pregamos a graça, nós temos todo respeito com a lei. Porque aqueles que vivem a lei não seguem a lei como ela deve ser seguida. Nós que somos da graça, nós temos todo o respeito com a lei. É tanto que nós pregamos, se você faltar com uma, você é culpada de todas. Quem prega a lei, fala, faça o seu melhor. Tenta fazer o seu melhor. Mas não é o melhor. Tem que cumprir com toda a lei, senão você vai cair na maldição da lei. Qual é a maldição da lei? Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição. Está escrito: o maldito todo aquele que persiste em praticar. Quer praticar a lei? Quer praticar obras? Está debaixo da maldição. Não sou eu que estou falando, está na Bíblia. Gálatas 3:10.
Graças a Deus. Amém, irmãos? Já estou encerrando. Olha só, o livro de Hebreus, ele foi escrito para... Isso aqui é importante os irmãos entenderem isso aqui. Os livros de Hebreus... Pastor, pega esse microfone aqui para mim rapidinho. Os livros de Hebreus foi escrito para o povo de Deus. O microfone. O povo da aliança. Foi escrito para o povo escolhido. O povo que é justificado pela fé. O livro de Hebreus foi escrito para o povo, para o povo judeu. O povo que é justificado na lei, nas obras. Só que aí foi pregado, foi ensinado a fé, foi ensinada a justificação pela fé. E o povo hebreu não acreditou, não quiseram receber. Não quiseram receber. Por quê? Porque eles acreditavam que era por obras e não quiseram receber a fé. Viraram as costas, receberam o conhecimento da verdade e o da graça e viraram as costas. O que acontece? Estão pecando deliberadamente. O que é pecado deliberadamente? Pecar deliberadamente não é pecado moral. Não é você errar o alvo. Pecar deliberadamente é você conhecer a verdade. A verdade foi pregada para você e você vira as costas para a verdade e volta para o sacrifício do templo. E volta para as obras. Isso é apostatar. Pecar deliberadamente é apostatar, é abandonar a fé e voltar para as obras. E o que Deus fala sobre isso? Vamos ver aqui rapidinho, eu estou encerrando. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, qual é o conhecimento da verdade? A lei foi dada, mas a graça e a verdade vieram. Depois que receberam o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Quão mais severo é o castigo? Julga vocês, merece aquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança. Isso aqui é importante. E insultou o Espírito da graça. Você entra hoje no Facebook, na internet, você vê a ignorância do ser humano. O povo é ignorante, o povo não quer aprender, o povo quer ficar na miséria, quer ficar debaixo de jugo pesado. O jugo de Jesus é leve, o fardo é suave. O fardo é suave e o jugo é leve. O povo gosta de jugo pesado, o povo gosta de sofrer, o povo quer ficar debaixo da maldição. Então fica. Não quer a verdade? Fica, olha aí. Insultou o Espírito da graça. O que é Espírito da graça? É favor, igreja. É justiça. Você agora é justo, você é justificado, você é perdoado. Isso é o Espírito da graça. Profanou o sangue da aliança. Quer obras? Vai para obras. Quer graça? Quer a fé? Então vem para a fé que você vai ser próspero. Você vai ser abençoado por causa da fé. Posso ouvir amém? Então cuidado, igreja. Cuidado com os ensinamentos. Não queira ser um pecador. Não queira ser um pecar deliberadamente. Você já conheceu a verdade. A verdade já foi falada. Você já sabe da verdade. Se você virar as costas, profanou. Então tampa o ouvido para não ouvir. Porque se você ouviu a verdade e virar as costas para a verdade, você está profanando e está insultando a graça. Isso é apostatar. É deixar de ir para a fé, virar as costas, como os hebreus fizeram, e voltar para o sacrifício do templo, voltar para as obras, voltar a pagar o preço. Apostatou. Está vendo a importância de nós sermos justificados pela fé? Quem é justificado pela fé? Diga amém. Dê uma salva de palmas aí bem forte. Só os que são da fé. Os que são da obra não dá não. Isso. Isso é apostatar. É reconhecer o que Jesus fez na cruz.
não reconhece, cai da graça. Caiu da graça, o que acontece? Somos desligados. Por isso que temos que voltar para a fé mais rápido possível. Você que está nas obras, volte para a fé. Você que está nos escutando aí, volte para a fé. Procura uma igreja da graça. Procura uma igreja que prega a justificação pela fé. Saia das obras o mais rápido possível. Porque a noiva do Cordeiro é fé. O mundo está caído. O mundo, vocês estão vendo aí pelas internet, pelo jornal. Se as profecias estão acontecendo para a vinda de Cristo, imagina o arrebatamento, que todas as profecias já se cumpriram. Não há mais nenhuma para se cumprir para o arrebatamento. Pode ser amanhã, pode ser agora. Quando eu vou sair aqui da igreja, o arrebatamento pode acontecer agora. Cadê a sua fé? Deixou a obra anular a fé? Deixou a lei anular a fé? Amém? Vamos voltar para a fé. Posso ouvir um amém, irmãos? Dê uma salva de palmas bem forte. Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar. Fique de pé, feche seus olhos. Ora comigo, você que entendeu a mensagem. Você que não entendeu a mensagem, nas terça-feiras nós estamos aqui com o ensino da palavra. Toda terça-feira às 19h30 nós estamos com o ensino da palavra de Deus, ensinando a graça, ensinando a justificação. Todas terça-feira às 19h30. Amém? Você que recebeu a mensagem, feche seus olhos aí, vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez por essa tua palavra ser pregada, pelo favor, pela misericórdia, Senhor meu Deus. Pai querido, abençoa orações, fala nessa noite, Pai, nosso íntimo, meu Deus. Mostra-me, Pai querido, o teu favor, mostra-me a tua misericórdia, meu Deus, porque a semente do justo, o justo pode muito em seus efeito. A oração do justo, Senhor, é uma oração clara, objetiva, Senhor. Nós somos abençoados, nós somos amados, nós somos favorecidos e muito perdoados. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.